Hoje são 20 de maio de 2020 e eu vou fazer aqui algumas reflexões sobre esses últimos dias que foram bastante turbulentos no Brasil, né? Mas antes disso eu queria convidar você mais uma vez para adquirir o meu livro, meu terceiro livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, Direito e Ideologia. Você pode pagar o valor de R$40, já incluído o valor do frete, para qualquer cidade do país. Tem 3 contas bancárias aí na descrição do vídeo. Você manda pelo e-mail do seminário a foto da sua transação bancária e assim que for confirmada com o seu nome e endereço completo por e-mail, você terá postado no correio o seu exemplar autografado. Quero pedir também para você clicar no link que segue na descrição do vídeo, que tem um link com um e-book gratuito, onde você, com o seu nome e o seu e-mail, você vai receber por e-mail um e-book gratuito de como acelerar a sua velocidade na leitura, ou seja, como ler mais rápido. E também links que estão aí, as últimas lives que eu gravei com outros canais, com outras pessoas, para que você também possa ter acesso, né, podcast, para que você possa ter acesso e também, além de aprender, divulgar, estudar, aprender, estudar e divulgar o meu trabalho e de outras pessoas que estão compartilhando parcerias comigo. Muito bem. Bom, vamos ao que interessa. Hoje eu quero deixar bem claro que a minha completa discordância sobre essa questão que está sendo tão comentada, esse problema que está sendo tão comentado, que é a questão do famoso inquérito do STF. Inclusive, se você for observar aí nos links das lives que eu gravei, você vai ver que, né, eu não vou adentrar aqui para a questão da ilegalidade, da inconstitucionalidade, porque tomaria muito tempo do vídeo. Outras pessoas já fizeram isso, né? E quanto a isso, eu assino embaixo de tudo que foi dito por essas outras pessoas, várias pessoas, né? Então, para deixar bem claro isso, que eu não vou aqui em momento algum justificar a prisão de ninguém, atos que eu também considero arbitrários, de uma completa insegurança jurídica, que hoje ameaça a todos, né? Então, para deixar isso bem claro, tá bom? Para que ninguém distorça as minhas palavras. Mas a questão é a seguinte, vamos começar pela um certo traçado histórico breve, né? Vamos lembrar que os movimentos de direita, os movimentos às vezes chamados patriotas, às vezes chamados bolsonaristas, né? Vamos lembrar que desde o período de campanha eleitoral, e isso se estendeu por todo o ano 2019 e já agora em 2020, esses movimentos vinham se caracterizando por um perfil que chamava a atenção, que era o perfil pacifista. As pessoas iam para as ruas, não tinha quebradeira, não tinha ataque, né? Bandeiras de fora isso, fora aquilo, começaram a aparecer, né? Fora Congresso, fora Alcolumbre, fora Maia, fora STF, começaram a aparecer, né? Por aparecendo, muito bem. Só que mais recentemente, esses movimentos começaram
a ganhar um outro perfil. Um perfil de agressividade. Um perfil de violência. Ou de apologia à violência. Muito bem. É claro que já havia orientações anteriores, mas não ganhou espaço. Já havia orientações anteriores de que, faladas aí, de que não se podia dialogar com o comunista, não se podia fazer acordo com o comunista, e tinha que xingar comunista. A lição do xingamento, ela tem um ponto de origem e de partida. Muito bem. E isso, mais recentemente também, foi ganhando espaço em blogs, canais de TV alternativos, em que pessoas também que antes se prestavam a fazer as suas análises também começaram a adotar essa estratégia do xingamento. Do xingamento. Veja bem que eu não estou aqui com nenhum discurso puritano. Às vezes eu mesmo já fiz vídeos bastante exaltado com certas situações. E também já me deu vontade de xingar. Mas veja, quando isso deixa de ser uma situação pontual para começar a se tornar um perfil, uma prática, aí temos algo que merece uma reflexão e análise. Muito bem. Todos nós sabemos que youtubers, blogs, repórteres que passaram a ser denominados conservadores, de direita, nós sabíamos que isso ia incomodar. Alguns começaram um pouco antes, outros começaram bem tempo antes, outros logo em seguida as eleições de Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro, mas todos sabíamos que isto ia incomodar, até porque isso atrapalhava bastante o discurso globalista, através das suas ONGs, institutos e ONGs instaladas no Brasil, e não são poucas, e também os meios de comunicação, da mídia tradicional, como se diz, a grande imprensa, estaria atrapalhando essa implantação dessa narrativa, de aderir ao socialismo e os valores socialistas, fosse qual fosse a versão desse socialismo. Uma hora mais Fabiano, através da sua versão aqui brasileira, social-democracia, outra, em outros momentos, através da versão mais comunista, adotadas aqui, por exemplo, pelo PT e pelo PSOL. Muito bem. Mas vamos voltar então. Por que que, de repente, esses movimentos da tal direita, bolsonaristas, conservadores, passaram a adotar estratégias agressivas, fosse com xingamentos ou atitudes nas passeatas? Essa é a questão aqui. Aí eu quero aqui emitir a minha humilde reflexão e opinião. Eu acho que o pessoal mordeu o queijo. Só que o queijo estava preso na ratoeira. Certo? As pessoas esqueceram que homens como o senhor Jorge Soros, que tem vários representantes aqui no Brasil,
nos mais diversos setores da sociedade, né? Entre empresários, governos, acadêmicos, né? Esse pessoal esqueceu, o pessoal que aderiu a essa tendência, esqueceu que o Sr. Jorge Soros também financia movimentos de direita. Né? Ele não só, através da sua estrutura multimilionária e de uma rede quase impossível de rastrear completamente, a cabeça do dragão, a sua Open Society, o pessoal esqueceu ou não sabia que o Sr. Jorge Soros também financia movimentos de direita. É. Para implantar a tal da estratégia da tesoura, como ficou apelidada a estratégia da dialética revolucionária, tese e antítese. Né? Você bota dois contrários para brigar, mas você está financiando os dois. Porque o que você quer é a destruição, e a destruição só pode ser causada via a implantação da dialética revolucionária. Eu já expliquei isso centenas de vezes aqui no meu canal, eu não vou falar de novo. Muito bem. Então aí esses movimentos de direita, ou ditos de direita, e esses líderes, e olha que se você tem uma das lives aí em que eu ainda falo, né? Uma das lives que você clicar aí, né? Eu ainda falo. Né? Esses líderes de movimentos, ou eles não estão sendo orientados, ou estão sendo mal orientados. Eu falo isso aí numa das lives aí, se você clicar aí. Né? Por quê? Porque como é que você vai xingar a autoridade? Por mais que você queira, por mais que talvez até ela mereça, mas isso não é estratégico. Agora tem um pessoal aí, porque eu acompanho tudo, sabe? O pessoal fica me pedindo vídeo, eu pressionando vídeo, cadê vídeo e tal. Mas eu não gosto, eu não sou repórter, eu não vou ficar aqui, eu não tenho tempo, inclusive, para ficar, como não é minha profissão repórter, então eu não tenho tempo para ficar o dia todo fazendo comentários de tudo que acontece. Né? Então eu tenho que reservar um tempo, eu vou acompanhando durante as minhas atividades, a minha semana de atividades profissionais, eu vou acompanhando e vou fazendo as minhas reflexões, fazendo as minhas anotações, até que eu possa ter algo mais maduro para que eu possa fazer o comentário. Né? E agora já tem um monte de gente falando de estratégia. Tem que ter estratégia. Agora vocês estão percebendo que tem que ter estratégia. Depois que morderam o queijo que estava na ratoeira. É claro que os movimentos ditos de direita, ou mesmo que sejam na sua origem, estão infiltrados. Por isso surge essa tendência de partir para a agressividade, seja ela qual for. Xingar autoridades, ameaçar autoridades, jogar fogo de artifício no prédio do Supremo. Aí vamos para a lição do Gene Sharp. Né? O Gene Sharp foi um cientista político, eu não vou aqui descrever o livro. Um cientista político que publicou o livro Da Ditadura à Democracia, meados dos anos 90. E qual é a principal lição que o Gene Sharp nos traz, que é tão importante para nós? Né? Exatamente o princípio da não violência. Vocês, líderes de movimentos de direita, esqueceram que Mahatma Gandhi derrubou o Império Inglês, o maior império da época, em silêncio. Mahatma Gandhi nunca xingou autoridade nenhuma. Mahatma Gandhi nunca soltou fogo de artifício direcionado para Supremo Tribunal Federal nenhum. Em silêncio, aplicando as ideias de Henry Thoreau, a grande referência em desobediência civil, Mahatma Gandhi derrubou o maior império do mundo.
Então, o que o Genichar vai nos ensinar? Né? Não combata a violência de uma ditadura com violência. Por quê? Isso é estratégia. Por quê? Porque essa ditadura vai voltar para cima de você com mais força ainda. É óbvio. Né? É óbvio. E observe uma coisa importante. Né? Os inteligentes, os sábios, inclusive os comentadores que mais se destacam na chamada mídia da direita, esqueceram, eu prefiro acreditar que esqueceram que a única instituição que pode fazer algo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. É o Senado. Constitucionalmente e regimentalmente. Aí ficaram direcionando as pessoas para ir gritar na porta do Supremo e pedir intervenção militar. Oh, meu irmão, isso é estratégia? Bom, pode até ser, mas não para o que poderia estar se pretendendo. Esse tempo todo subiu o hashtag Fora Maia, subiu o hashtag Fora Supremo, subiu algumas vezes Alcolumbre. Por que nas passeatas, ao invés de pedir Fora Supremo, intervenção, artigo 142, não pediram Alcolumbre, senadores, porque o Alcolumbre não está sozinho, senadores, por favor, desengavetem esses pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. É claro que vocês foram direcionados para o caminho que não ia dar certo. Vocês foram direcionados para o caminho que ia dar no que deu. Aí o que é que nós temos agora? A grande questão, que eu falei várias vezes, dos isentões. Eu falei várias vezes em vídeos anteriores, eu falei, o grande problema hoje, a grande ameaça hoje não é a esquerda, são os isentões. Pessoas que desde o início, quando o Bolsonaro estava ainda, tinha acabado de tomar posse, vinham para cá dizer que se decepcionaram com o Bolsonaro. Mas Bolsonaro assinou o diploma de posse com a caneta BIC. Mas Bolsonaro, essa coisa que a mídia faz hoje, que o Bolsonaro se coçar a orelha, é tema do Jornal Nacional. Isso muita gente que votou em Bolsonaro, pelo menos diz que sim, já estava criticando ele. Esse discurso do exemplo, o exemplo do Jornal Nacional, ganhou espaço por quê? Porque já tinha um monte de gente dita de direita, que se dizia de direita, que o Bolsonaro não podia dar um espirro, que dizia, olha, Bolsonaro espirrou, tô decepcionado com ele. Não faltou. E agora, para piorar a situação, você ainda vai ter pessoas que, amedrontadas por essa situação de completa insegurança jurídica, vão pular fora do barco, vão se proteger. Não vão para passeatas, não vão se pronunciar em público. E para, assim, a cereja do bolo, que eu assisti essa semana, eu estava acompanhando diariamente, nem que fosse tarde da noite, eu estava acompanhando diariamente as redes sociais e vendo todos os pronunciamentos, pelo menos os principais, todas as redes. E ainda teve gente que quer botar Sérgio Moro como o vilão da história, como se Sérgio Moro fosse um gênio do mal. Entendeu? Quer dizer, você enaltece o inimigo para não reconhecer os seus erros, as suas fraquezas. Não, porque Sérgio Moro, que aquela coisa lá do Weintraub, que foi culpa de Sérgio Moro, que ele botou para isso. Ele botou o vídeo, o Celso de Mello publicou o vídeo, foi arte dele.
Mas se Sérgio Moro fosse um sujeito com tanta inteligência assim, ele não teria saído do ministério, e muito menos da forma como ele saiu. Porque o Sérgio Moro, com toda a decepção que eu tenho e você tem, mas o Sérgio Moro ele causou muito estrago ao tráfico de droga internacional no Brasil. E isso para esse pessoal aí, tá certo? Eu não estou falando aqui de bandidinho de morro, não. Eu estou falando aqui de PCC, de Hamas, de Hezbollah, de Farc. Esse pessoal não perdoa. O Sérgio Moro, ele colocou ele e a família dele em risco, né, permanente. Ou você está achando mesmo que uma escolta de Polícia Federal vai poder proteger alguém de algum atentado, de um Hezbollah desse aí, de uma Farc dessa aí? Isso prova que o senhor Sérgio Moro ele não tem tanta inteligência assim. Eu não estou dizendo que ele seja... Né? Mas essa genialidade do mal que agora o pessoal da dita direita, os blogueiros, os repórteres, estão querendo imputar o Sérgio Moro para não reconhecer que vocês foram bonitinhos, tá certo? Comer o queijo que estava na ratoeira. Ou vocês fazem parte disso também e são dissimulados, ou vocês vacilaram e não querem reconhecer que vacilaram. Vocês não estão preparados para lutar uma guerra assimétrica. Vocês se acham, mas não estão preparados para lutar uma guerra assimétrica. Até porque desde o início escutaram conselhos que não deveriam ter sido dados e não deveriam ter sido seguidos, como de, por exemplo, ficar xingando todo mundo. Agora, é autoridade, meu irmão. A autoridade não me interessa. Eu detesto o Lula, detesto o PT, mas se eu me encontrar com o Lula, se eu me encontrasse com o Lula enquanto presidente e ele viesse falar comigo, eu teria que tratar ele de Vossa Excelência. Não tem outra conversa. Isso é submissão? Não. Se o pessoal botou ele lá, ele é presidente, Dilma presidente, Dilma encontra comigo em algum lugar, vem falar comigo, eu tenho que me dirigir a ela como Vossa Excelência. Então essas são algumas questões que eu quero salientar aqui. Até, eu tô indignado aqui, mas não tô xingando ninguém. Entende? Indignação não quer dizer xingamento, ameaça. Vai dizer que vai tocar fogo no ministro, na família dele. Mas isso é coisa de estrategista? Pode ser. Mas desde que seja uma estratégia que foi implantada para que tudo desse errado, como deu. O grande problema da direita, dita direita, sempre foi esse. Que nunca teve articulação, nunca teve nenhum tipo de propósito comum. Né? Ainda se ficou até na dúvida, aqui no Brasil existe direita? Essa dúvida era pertinente. No momento em que aparece uma tal da direita, líderes políticos, líderes intelectuais, youtubers, todo mundo, cada um na sua. Todo mundo, cada um querendo ganhar mais live, querendo ganhar mais acesso, esqueceu que a esquerda trabalha em conjunto. Eles podem se odiar uns aos outros. Mas em causa da bandeira, em causa do projeto revolucionário, eles se unem e brigam de galera. Então, vocês comeram o queijo que estava preso na ratoeira. E agora não fiquem enaltecendo o inimigo para esconder a incapacidade de vocês de lutarem numa guerra assimétrica e na era da informação, da web, da internet, das plataformas, das redes sociais. Vocês não têm competência para isso. E provaram isso. Os movimentos, eu vou encerrar esse vídeo com essa fala. Os movimentos de direita no Brasil estão todos infiltrados por gente da esquerda. E é uma infiltração muito mais sofisticada do que os senhores experts podem imaginar. E tanto sim que comeram o queijo que estava preso na ratoeira. E foram para
né, achando que acender fogos na porta do Supremo era uma coisa sensacional, que o pessoal ia ficar assim, todo mundo ia pedir exoneração do cargo, e que os militares iam lá, com um monte de general melancia, que os militares iam lá bater na porta do Supremo e dizer: ô ministro, sai daí que acabou a brincadeira. Essa coisa de... eu não sei não, rapaz. Viu? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.